Nobres alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula no ambiente virtual, uma experiência nova para vocês e para nós, da História do Cristianismo 2. Hoje nós vamos estar aqui nesta aula falando sobre a Igreja Europeia Moderna, alguns assuntos dentro dessa Igreja Europeia Moderna que nós vamos ver será o deísmo, o movimento puritano, o movimento pietista alemão e o metodismo, e, por consequência, a transformação da sociedade inglesa. É importante nos arremetermos para a Idade Moderna, evidentemente pós 1500, que é o final considerado pelos estudiosos da Idade Média, e aí sim nós temos o evento da Reforma Protestante, muitas modificações, até chegar ao século XVIII aconteceram. Então é importante nós nos reportarmos a este período e entender que estamos falando de uma época do século XVI até o século XVIII, XIX. Então, o assunto inicial que nós vamos tratar é sobre o deísmo. O deísmo, como podemos ver, ele tem alguns aspectos e nós vamos estudar o conceito de deísmo, não uma definição, mas um conceito que é mais ajustado, tipos de deísmos e crenças comuns, os seus precursores, os principais deístas e aqueles que fizeram a defesa do cristianismo, que fizeram a apologia ao pensamento do deísmo. No conceito de deísmo, ele nada mais é que uma crença num Deus, que pode ser o Deus cristão ou não, que fez o mundo, mas nunca interrompe as operações deste mundo com eventos sobrenaturais. Então, somente nesse conceito nós já verificamos que descarta o sobrenatural, a participação de um Deus na vida cotidiana ou na história humana. É uma crença em Deus pela razão, é um momento moderno, um momento de razão, que considera o entendimento disso através de um livre pensamento, pela razão, e a própria experiência pessoal. Rejeita a prática ou ensinamento rígido, fixo, de qualquer religião. Portanto, não considera tradição, como é o caso das origens cristãs. Ela é diferente, deísmo é diferente de teísmo, porque o teísta ele crê num Deus vivo, verdadeiro, que atua. Quando fala crença em Deus, ele também se refere ou uma inteligência superior que pode ser chamado de Deus, não propriamente o do cristianismo. Nós temos aqui entender que isso surge já nesse período com aqueles filósofos chamados enciclopedistas. Nós temos aí Montesquieu, Voltaire, Diderot e Rousseau que vão elaborar as suas grandes obras tentando englobar o maior número, a maior quantidade de conhecimento que havia até aquela ocasião em livros, em grandes volumes, isso no século XVIII. Surge então com os filósofos enciclopedistas e naturalistas, como alguns definem. O deísmo ele é o precursor, nós vamos ver aqui, do ateísmo moderno. Ele é um pensamento filosófico. Então, dentro desse conceito de deísmo, não há lugar para os milagres, a intervenção de Deus, inclusive uma intervenção espiritual ou sobrenatural, divina, como queiram dizer. Deus não interfere na sua criação, nós somos independentes e seguimos as leis naturais imutáveis, como dizia lá na sua filosofia Baruch Spinoza. Os seres humanos estariam aí por sua própria conta. A Bíblia, no entanto, ela é passível de críticas. É fruto do século XVI ao século XVIII, principalmente
ao final do 17 para o 18, uma grande força, o conceito de deísmo, principalmente na Inglaterra e na França. E vamos ver 4 tipos de deísmos. Podia até se estender mais, mas 4 é suficiente para ter um entendimento. O primeiro tipo de deísmo, o Deus sem preocupação. O primeiro tipo de deísmo foi em grande parte de origem francesa. De acordo com essa visão, Deus não se preocupa em governar o mundo que Ele próprio criou, que Ele próprio estabeleceu. Então, criou o mundo e o estabeleceu, mas não tem consideração pelo que vem acontecendo com este mundo que Ele criou depois disso. Um segundo tipo de deísmo, o Deus sem preocupação moral. Enquanto no primeiro ele não tinha preocupação alguma, agora ele não tem preocupação moral. Deus se preocupa com os acontecimentos do mundo, mas não com as ações morais dos seres humanos. O homem pode agir correta e incorretamente, justa ou injustamente, de forma moral ou imoral. Deus não se preocupa com a ética e com a moral. Bom, isso aqui vai ao encontro, ou melhor dizendo, vai de encontro às propostas, principalmente do Velho e do Novo Testamento, do cristianismo. Né? Nem precisa pensar no sistema judaico, mas no próprio cristianismo. Lógico que os apologistas vão fazer a refutação de cada pensamento desse, de cada tipo de deísmo. Ainda no tipo de número 3, o Deus com preocupação moral com esta vida. O terceiro tipo de deísmo afirma que Deus governa o mundo e se preocupa com as atividades morais dos seres humanos. Exige obediência, uma lei moral que estabeleceu pela natureza, mas não há futuro nenhum depois da morte. Então também é um problema com o cristianismo não ter futuro após a morte. Num quarto tipo de deísmo, o Deus tem a preocupação moral com esta vida e a próxima. Este tipo de deísmo afirma que Deus regula o mundo, exige obediência à lei moral dele, baseado na natureza que instituiu, e preparou também uma vida após a morte, com recompensas para aqueles que foram bons e castigos, evidentemente, para os maus. Essa visão era comum entre os deístas ingleses e norte-americanos. Podemos ver que há diferenças nesses conceitos sobre o deísmo, por isso que não tem como firmar uma definição através desses estudiosos, desses defensores dessa filosofia. As crenças comuns entre os deístas, nós podemos separar algumas aqui. Uma delas, Deus é eterno, não muda, inatingível, onisciente, onipotente, é benévolo, verdadeiro, justo, invisível, infinito. Um Deus perfeito, sem que lhe falte nada. Numa segunda crença, Deus é uma unidade absoluta, não uma trindade. Deus é apenas um. É um problema também com o cristianismo. 3. Antes do universo ser criado, não havia nada exceto Deus. Ele criou tudo, Deus é infinito e o mundo, sim, é que é finito. Uma quarta crença, Deus não se revela de qualquer outra maneira além da criação, o próprio universo e a Bíblia, melhor dizendo, o próprio universo é a Bíblia deísta, a revelação de Deus que já está aí na criação. Todas as outras supostas revelações, quer verbais, quer escritas, são intenções humanas. Então nós vamos ver aí que muita coisa não combina com o cristianismo. Vamos ver ainda mais algumas. Milagres, como crença comum aos deístas, não acontecem. Ou Deus não pode intervir nessa natureza, ou ele também não quer. Esses deístas vão acreditar que Deus não pode fazer milagres e geralmente argumentam com base que Deus não muda as leis da natureza. Um milagre violaria as leis naturais. Então, nesse pensamento, se Deus criou alguma coisa, estabeleceu leis físicas, leis químicas,
A alteração disso, uma intervenção nisso, seria uma violência, não seria própria de um Deus, violaria as leis naturais, ou seja, nada poderia ser alterado desde a criação por este Deus. Um sexto ainda, uma sexta crença, eles concordam que a humanidade foi criada por Deus e está capacidade a viver de forma tranquila e alegre no mundo. O ser humano, ele é pessoal, racional, ele é livre, tem os seus direitos naturais que não devem ser violados por nenhum indivíduo, grupo ou governo. Então, uma total liberdade racional para o ser humano. Uma sétima, a base da moralidade humana, ou seja, a ética, é a natureza onde cada pessoa descobre como se autogovernar, dar-se com os outros e relacionar-se com Deus. Então dá uma autonomia que combina muito com o iluminismo da época, o pensamento filosófico, onde o homem tinha a sua autonomia, não mais preso a amarra nenhuma religiosa. O próprio nome diz, o homem recebe a sua própria iluminação. Nós vamos ver agora num quadro alguns precursores do deísmo, para que você possa buscar na história o nome de alguns deles, e aqueles que iniciaram, precursores, e também aqueles que foram os principais deístas. Tem nome muito conhecido entre eles aí na história filosófica e até mesmo na história da apologia cristã. Aqui, a parte que não der para ler, eu vou ler aqui para que possamos completar, porque o visor do vídeo acaba cobrindo ali. Bom, nessa grade aqui, nós temos ali, do lado direito, na primeira coluna, os precursores do deísmo. Temos seus nomes, as suas datas de vidas, ao centro os escritos representativos, e na coluna final direita, nós temos as contribuições para esse debate sobre deísmo. Então, nesses precursores, nós temos Thomas Hobbes, que escreveu Leviatã, que é um livro que até hoje você encontra muito em sebos, é um livro barato, é um pensamento filosófico. Sua contribuição, todo conhecimento provém dos sentidos da razão. Olha o racionalismo aí. As escrituras não são contrárias à razão. Existência atribuída apenas à matéria. Então ele é bem materialista, é do tipo que morreu, findou-se tudo, não há vida futura. John Locke também ele vai escrever dentro dos seus conteúdos escritos, dos seus livros, ele tem uma contribuição que é a revelação não pode contradizer a razão. Então, se a revelação de Deus, ela não pode contradizer aquilo que já está definido, racional, entendido no momento. Ensinava as ideias de uma tábula rasa. O conhecimento vem por meio de reflexão sobre as sensações. Então, ele é extremamente empírico. John Locke, como alguns falam. Então, ele ali no meio fala assim, ensinava a ideia de uma tábula rasa. Então, o cidadão nasce, ele é como uma tábua rasa. E ele precisa ser alimentado de conhecimentos e da própria cultura do seu povo. E nisso, então, ele vai adquirindo a experiência e vai se tornando um cidadão. Tá? Então, ele tem ali, nos escritos ali ao centro, o escrito representativo, a racionalidade do cristianismo, e também um ensaio sobre o entendimento humano. Ele, então, foi um filósofo inglês, chamado também pai do liberalismo. Isaac Newton, muito conhecido, cientista, né? Contemporâneo na Inglaterra, contemporâneo de outros como Galileu Galilei. Ele, então, ele vai escrever princípios matemáticos. Ele também era um teólogo, além de cientista, astrônomo, alquimista e filósofo. Seu quadro, ou seja, a sua contribuição, é justamente o que a coluna apresenta. Seu quadro de um universo mecanizado
foi avidamente absorvido pelos deístas, extremamente, podemos dizer nos dias de hoje, acadêmico, racional e técnico. Temos ainda aqui, ainda na primeira coluna, na parte de baixo, principais deístas. Nós temos Eduardo Herbert, que ele escreve sobre a verdade, né? De Veritate, que quer dizer, na verdade, é considerado o pai do deísmo inglês. Foi influenciado por Montaigne, que escreve muito também sobre educação, filósofo. A revelação sobrenatural não é necessária para a religião. Veja bem, como isso implica em coisas do cristianismo, ainda mais de um veio pentecostal. John Toland também, ele tem ali Cristianismo não misterioso, uma de suas obras. Negou que o cristianismo tivesse introduzido elementos anteriormente desconhecidos. Ou seja, o cristianismo, vamos colocar aí com o Novo Testamento, com Jesus Cristo, não trouxe nada de novo do que já havia sobre a terra, sobre conhecimento, sobre qualquer outro pensamento religioso. Então, o deísta, nesse ponto aqui, vai dar um entendimento que nada de Cristo trouxe de novo para nós. Anthony Collins também, ele vai escrever o Tratado do Pensamento Livre e outro tratado dos fundamentos da religião cristã. Como os escritores bíblicos eram livres pensadores, também devemos ser. Não existe nenhuma correspondência real entre as profecias do Antigo Testamento e a vida de Cristo. Então, tudo aquilo que é profetizado no Velho Testamento, não há cumprimento algum, não há ligação alguma com Cristo, com o Novo Testamento. Isso também traz um grande problema para o estudo teológico, para o estudo do cristianismo, né? Essa não correspondência alegada aqui. E colocando os autores bíblicos sem inspiração nenhuma, foram homens normais de livre pensamentos que escreveram ao seu tempo. Também vai retirar a inspiração, nos traz problema. Ainda o penúltimo, Matal Tyndall, que escreve cristianismo tão antigo quanto a criação. Então, ele afirmava a suficiência absoluta da religião natural. Ensinava que o cristianismo precisa ser testado pela religião natural. Declarava que a criação era perfeita, de forma que nada poderia nem deveria ser acrescentada a ela. Então, uma vez que Deus criou, a terra se move pelas leis, o homem segue as leis, vive na sua ética, na sua moral, se reproduz, habita a terra e nada demais acontece até os dias de hoje. Vida normal, vida que segue. Thomas Woolston, ou Woolston, ele escreve um tratado sobre os milagres do nosso Salvador, de Jesus Cristo. E no seu pensamento, na sua contribuição deísta, insistia em que os milagres do Novo Testamento eram simbólicos e não fatuais, ou seja, foi citado ali, mas não ocorreu de verdade. Afirmava que a ressurreição não foi uma fraude perpetrada pelos discípulos. Então ele mesmo não dizia que não houve a ressurreição. Mas também, como um pensamento deísta, que os milagres eram apenas símbolos e não ocorreram realmente. Então esse quadro é de precursores do deísmo e dos seus principais defensores. Vamos ter um quadro aqui dos que fizeram apologia a este pensamento. Alguns. Nós vamos ter aqui os apologistas contrários ao deísmo. George Berkeley, que vai escrever Alciphron, ou a mesma coisa que chamado Minuto Filosófico. Combatia, então, pensadores que tinham o pensamento dito livre. Então, atrás nós falamos sobre pensamento livre, lá na conceituação, né, que, tipo assim, qualquer pessoa poderia
dentro do seu conhecimento, da sua sabedoria, escrever algo sobre qualquer coisa, porque era um livre pensador. Então esse aqui vai escrever justamente contra essa liberdade de se escrever, sem respaldo algum, sem lei alguma, sem orientação, sem norte algum. Ele era um irlandês, um filósofo, e atribuiu a existência real às ideias de Deus, mas não à matéria. Então, ele foi aquele que refutou aqueles que tinham livre pensamento e falavam sobre deísmo em relação até mesmo a qualquer religião, principalmente o cristianismo europeu, evidentemente. William Law, outro em inglês, ele escreve A Questão da Razão e tentou refutar os argumentos de Tyndale. Declarava que as ações de Deus nem sempre são de acordo com a razão humana. Suas obras devocionais influenciaram profundamente John Wesley, o pai do metodismo. Joseph Butler, da mesma forma, ele escreve fazendo uma apologia em Analogia da Religião. Era um teólogo, um filósofo, um bispo inglês, influenciou muitos filósofos e pensadores religiosos de sua época. Foi o maior oponente do deísmo. Sua analogia foi usada como compêndio de apologética por 200 anos. Fazia apologia com comparações, analogias. Ensinava que a religião natural é insuficiente sem a revelação complementar. Dizia que a verdade provável da religião revelada é tão forte quanto a verdade provável da religião natural. Então, aqui no centro ele fala, ensinava que a religião natural é insuficiente sem a revelação complementar. Então, precisa aí do Novo Testamento, precisa aí de um complemento, no caso cristão, Novo Testamento, Nova Aliança, Jesus Cristo. Vamos então para William Warburton, que também é inglês, um escritor, um religioso, foi um bispo, e ele escreve O Legado Divino de Moisés, dentre outros, e os princípios da religião natural e revelada. Tentou demonstrar a origem divina do Antigo Testamento com base na ausência de ensino sobre a vida após a morte. Então começa a se trabalhar sobre a vida após a morte. William Paley, também um outro filósofo, professor, um clérigo inglês, da Universidade de Cambridge, ele escreve Exame das Provas do Cristianismo e Teologia Natural, ou também chamado de Evidências da Existência e Atributos da Deidade. O famoso exemplo dele é a comparação de toda a obra de Deus com o grande relojoeiro, muito conhecido também, quando nós queremos provar a existência de Deus pelo argumento teleológico. Ele é um que fornece um estudo para isso. Na sua contribuição para o debate, deu expressão clara e compreensível à apologética antideísta. Deu forma clássica ao argumento teológico a favor da existência de Deus. Então aqui nós fizemos um breve momento sobre o deísmo para que você entenda esse ambiente de modernidade com todas as suas mudanças sociais, econômicas, políticas e religiosas, principalmente no continente europeu, para que possamos entender o puritanismo que vamos tratar logo a seguir. Vamos ver o conceito de puritanismo e esse breve ambiente europeu que acontece. Vamos então ao conceito de movimento puritano. Nós temos a Igreja Europeia no tempo moderno, o movimento puritano, conceito do movimento, ou também chamado Revolução Puritana, Assembleia de Westminster e as consequências deste movimento puritano, que visava purificar a Igreja Anglicana, a Igreja Inglesa, ainda no seu início, ainda na sua
período em que não só foi criada pelo rei, mas que precisava se libertar das coisas do catolicismo. Vamos ver o que temos aqui sobre o conceito do movimento puritano. A Revolução Puritana foi um movimento surgido na Inglaterra do século XVII de confissão calvinista, né, pós-reforma. Rejeitava tanto a Igreja Romana como o ritualismo e organização episcopal da Igreja Anglicana. Então já é um conceito que fala que quer purificar, que quer tirar os resquícios da Igreja Romana e tudo aquilo que a Igreja Anglicana absorveu, deu continuidade ainda nesse século sobre o ritual influenciado pelo catolicismo ainda, como vestimentas, cruz, símbolos e tudo mais antigos que a organização episcopal, Igreja Anglicana, ainda adotava. A crítica, ou melhor dizendo, as críticas à política da rainha Isabel I partiram de grupos calvinistas ingleses que foram denominados puritanos porque pretendiam purificar a Igreja Anglicana, retirando-se os resíduos ou resquícios do catolicismo, de modo a tornar sua liturgia mais próxima do calvinismo. Então é um momento de transição, elementos católicos saindo, né? E aí os elementos da reforma sendo mantidos, sendo seguidos. Os calvinistas ingleses estavam descontentes com a reforma na Inglaterra, que não fora radical, e romperam com a Igreja Anglicana. Houve perseguição a clérigos e mais cerca, podemos colocar pela história, de 2.000 clérigos foram exonerados de suas funções, inclusive John Wesley é um deles. Com os ideais do iluminismo e a doutrina do calvinismo, os principais, ou melhor, os primeiros protestantes ingleses se tornaram um grupo tipicamente conservador. Então, puritano, pelo nome já diz, conservador. Nós temos aí com esta rainha Isabel, a política dela, nós podemos citar pelo menos duas coisas. Primeiro, que ela pedia um ato de supremacia em 1559, onde se permitia uma certa tolerância religiosa, mas até mesmo verificada e permitida numericamente. Todos os oficiais públicos da realeza, eles tinham que fazer um juramento em obedecê-la cegamente. Havia um conjunto de regras para isso tudo. Ela aprova o ato de conformidade, e esse ato de conformidade, ele faz obrigação de ir à igreja. Então o cidadão era obrigado a ir à igreja a mando da rainha. Usaram uma adaptação dos livros de oração comum de 1552. Esse livro de oração, ele dizia como deveria ser feita toda a liturgia, todo tipo de oração e tudo mais. E aí, então, deu um grande problema, porque era um sistema rígido, engessado, na qual aqueles que acabaram sendo colocados para fora da igreja anglicana, ou se sentiram na condição de sair descontentes, dissidentes, verificavam que isso engessava o culto e não atendia aos elementos da reforma, aos elementos de uma igreja nacional para o seu próprio povo, ou os súditos da rainha. Então, a Igreja da Inglaterra, Igreja Anglicana. A Rainha Isabel I, de 1558 a 1603, né, é a data dela, ela era filha de Ana Bolena, que era a primeira esposa de Henrique VIII, que justamente para se separar e casar com outra pretendente, ele vai e desassocia da Igreja Católica Romana, do papado, e institui a Igreja Anglicana, a Igreja Nacional da Inglaterra, que está lá até os dias de hoje. Daí esse movimento puritano, na sequência da história, para poder purificar aquilo que tinha excesso de catolicismo. Né? Ana Bolena, a sua mãe, foi assassinada e por isso o pai assume então um novo casamento e ela tem dificuldade de chegar ao trono porque ela é meia-irmã do herdeiro do último casamento
de Henrique VIII para ascender ao trono da Inglaterra. Uma história bem interessante. É chamada de Rainha Virgem porque nunca se casou, nunca teve companheiro. É a rainha do período de Shakespeare, de grande literatura inglesa, e ela iria dar o início à forma da igreja anglicana na Inglaterra, com muita dificuldade, com muita revolta, com muitos problemas para poder moldar isso tudo aí. Então a rainha se torna a governadora suprema, inclusive, da igreja. Procurou evitar conflitos entre católicos e protestantes. E uma história muito grande sobre isso, interessante de vocês pesquisarem e estudarem sobre isso. Vamos falar a seguir da Confissão de Fé de Westminster, vamos dar uma passada nisso, a Assembleia de Westminster, como foi constituída, para que se tratasse de confissão de fé. Então, na Assembleia de Westminster, caracterizou pela erudição teológica e uma profunda espiritualidade, coisa que a Reforma não havia priorizado, ou seja, a parte espiritual. A Reforma foi mais dogmática e política do que espiritual. Cada documento produzido era encaminhado ao parlamento para aprovação. Os chamados padrões presbiterianos feitos pela Assembleia foram os seguintes. Número 1, Diretório do Culto Público, que foi concluído em dezembro de 1644. Tomou o lugar do livro de oração comum. Também foi preparado o Saltério, uma versão métrica dos salmos para uso no culto. Isso em 1645, novembro. Então já começa uma proposta de mudança dentro de uma confissão de fé da forma de culto, tirando elementos católicos e indo para um lado mais reformado, a reforma protestante. A forma de governo eclesiástico, no número 2, que foi concluída em 1644, instituiu a forma de governo presbiteriana em lugar do episcopal, com seus bispos e arcebispos. Então, aquela ideia católica de bispo, arcebispo e toda uma hierarquia, agora na igreja reformada, sendo reformada da Inglaterra, adota um sistema presbiteriano e não episcopal. No número 3, nós temos a Confissão de Fé, concluída em 1646, 2 anos para se fazer um documento desse. O Catecismo Maior e Breve Catecismos foram concluídos no final de 1647. Esses catecismos você encontra para baixar na internet, porque já são de livre domínio, e até mesmo para comprar, você encontra para ver como que foi feito. Não é a primeira regra de fé, a primeira a estabelecer as suas regras, as suas doutrinas e como é a sua administração. Já houve confissões de fé anteriores a esta, tá? Estamos falando da Inglaterra, então, Confissão de Fé de Westminster em sua Assembleia. Houve consequências no movimento puritano? Sim, houve consequências do movimento puritano. O puritanismo não conseguiu substituir rapidamente, as estruturas que o anglicanismo ofereceu aos ingleses. As estruturas sociais anglicanas permaneceram. Então nós vamos ver que tem alto, baixo clero, baixa e alta igreja. Nós vamos ver que há sempre discordância nisto tudo. Então são coisas que vão se alterando, vão mudando, vai se deixando os costumes antigos e adotando outros reformados através dos anos. Não é algo rápido. Toda mudança ela requer tempo para ser assimilada e para ser realmente efetivada, e nem sempre é 100%. Apenas para a influente minoria, os puritanos, a situação não era boa e travavam vigorosas, infrutíferas batalhas com o governo político religioso inglês. Em todos esses eventos houve o apoio de João Calvino para levar sua doutrina a uma nação cujos laços com Roma haviam sido cortados apenas pela vaidade do rei.
né, Henrique VIII, que queria se casar novamente, então institui, como eu falei, uma nova igreja, uma igreja nacional, a igreja do rei, a igreja anglicana da Inglaterra. Então ele está dizendo aqui, poxa, é difícil você transitar e mudar tudo isso a partir do momento em que a religião nacional ela foi, vamos dizer assim, criada, não digo do zero, porque trouxe os elementos do catolicismo, pela própria vontade do rei. Então, num ambiente assim, e mesmo que outros reis viessem depois, era difícil fazer uma transição tão rápida. A doutrina calvinista é hoje largamente professada entre fiéis anglicanos e nela sobraram apenas traços da da liturgia católica. Então, hoje em dia, já impera o calvinismo, né? Doutrina reformada, e elementos do catolicismo são pequenas coisas, pequenas lembranças. Muitos dos puritanos fugiram, perseguidos, para países como os Estados Unidos, onde introduziram o presbiterianismo oriundo da reforma calvinista da Igreja da Escócia. Então, esses que eram perseguidos, eles tinham que, inclusive, cumprir distanciamento de 8 quilômetros das cidades maiores, para que realmente um banimento, para que não pudessem pregar. Então alguns ou iam para outro país, ou caíam assim no desânimo, ou então pregavam aos arredores da cidade, respeitando a lei que dizia 8 quilômetros para esse de distância, e ali o povo até ia para participar do culto. Daí que você vai ver John Wesley, Whitefield, que são pregadores que começam a pregar ao público, a pregar à grande massa, a pregar na porta das fábricas. Estamos falando de uma época de revolução industrial, né? Nós vamos ver na história do próprio John Wesley, que é levado por Whitefield a preparar pregações para os mineiros, para trabalhadores. Dentro dessa igreja europeia que nós estamos falando nessa aula, nós temos também um outro elemento que vai acontecer no meandro da Alemanha. O pietismo alemão e o metodismo inglês. Embora estejamos falando de Alemanha, alguma coisa, mas estamos falando mais propriamente do pietismo, que nasce na Alemanha, mas que vai ter uma influência enorme na Inglaterra em seus pregadores. Então nós vamos ver conceitos de pietismo, características do pietismo, comparação entre o pietismo e metodismo, vamos ver uma grade sobre isso. Nós vamos ver um pouco de John Wesley e o perfil de George Whitefield, seu amigo, que um era arminiano e o outro, o último Whitefield, ele era calvinista, mas ambos movidos pelo Espírito Santo para pregação, inclusive pregação nas grandes indústrias, nas grandes portas de fábricas. E o avivamento na Europa. Basta compreender que esse lastro histórico que nós estamos estudando, nós vamos ver reforma protestante, um tempo moderno, uma transição, uma mudança global, mais evidente, logicamente, na Europa. Nós vamos ver a religião cristã envolvida nisso, a transformação, né, o meandro protestante, mas nós vamos ver que o movimento que nós acabamos de ver do puritanismo purificando, tirando elementos da Igreja Católica, né, somado ao pietismo alemão, vai trazer um grande avivamento na Europa. E você vai perceber, nós já vamos ver aqui, mas já alerto de antemão, que isso vai desembocar nos grandes avivamentos, não só na Europa, mas depois nos Estados Unidos, países de Gales também. Nós vamos ver a lista de alguns aqui, tanto da Europa, né? E nós vamos ver que isso vai influenciar o movimento que seria chamado de movimento pentecostal, já na virada para o século XX. Então, algo que começamos a falar pós-reforma século XVI, que avançou as grandes filosofias e problemas do século XVIII,
vão ter consequências no século XX, inclusive nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Não pense que as coisas surgem do nada, do inesperado ou da cabeça de algum inventor. Não, são coisas que no frigir da história ela vai surgindo, camadas e camadas vão se formando, principalmente no meio religioso, que estamos tratando com mais evidência, e vai moldando o que nós temos nos dias de hoje, na chamada pós-modernidade. Então, vamos ver o conceito de pietismo. O conceito do pietismo é um movimento da Igreja Luterana, que vale lembrar que lá da Reforma Protestante, nós tivemos a Igreja Luterana, que aí depois ela se desmembra e até os dias de hoje nós temos inúmeras derivações e denominações, assim como também do sistema presbiteriano de João Calvino, o Reformador. Então nós tínhamos lá calvinismo e luteranismo. Como estamos falando de pietismo, uma característica da igreja alemã, da igreja luterana, foi fundada por Jacob Spener, um teólogo alemão. Esse nome pietismo vem realmente de piedade, uma visão da igreja retornar ao seu início. Enquanto o movimento passado queria purificar, esse aqui quer voltar a igreja para o seu início. Olha como as coisas vão se encaixando. Movimento que surge no final do século XVII, o anterior também abrangeu esta época moderna e tem o seu apogeu em torno de 150 anos, de 1650 a 1800, já chegou no século XIX. Não é isso? Então, um movimento de renovação que valoriza as experiências individuais do crente. Até aqui não se falava muito nisso, mas havia até antes da reforma. Os chamados os heréticos, naquela época, eram outras seitas cristãs, outras derivações cristãs, antes da reforma e depois da reforma, que se preocupavam com o espiritual, que se preocupava com as experiências individuais do crente. Você já percebe aqui que tem muito a ver com o pentecostalismo que vai surgir na virada para o século XX. Ainda precisaria aí de mais alguma centena de anos para poder acontecer isso aí. É um movimento que foi incentivador de missões, ou seja, alcançar almas, que só vingaria no século XVIII. Então, missões, a gente começa, segundo os estudos, a entender a partir de 1700 e alguma coisa, século XVIII, devido à doutrina calvinista da predestinação e às igrejas reformadas nos territórios europeus, onde havia conflitos entre católicos, protestantes e até mesmo guerras, como aconteceu na própria Inglaterra. Então, esse movimento que busca a experiência individual do crente, do cidadão, a experiência religiosa, ele também vai incentivar missões. Qual é o problema que está falando esse último item aí desse slide? É que como a maior parte, a igreja reformada de cunho calvinista, vai ter dificuldade porque a doutrina calvinista, ela alega que da salvação do homem, ele sofre ali a oferta de Deus da salvação e ela é irresistível. E Deus já predestinou aqueles que iriam aceitar o seu chamado e aqueles que não iriam. Os que aceitam vão para o céu, para a vida eterna, e os outros, grosso modo falando, são já condenados previamente ao inferno. Com uma doutrina dessa, você não precisa fazer apelo. Você não precisa se preocupar muito em elaborar missões. Você não precisa. Você quer alcançar o que? Se Deus já definiu isto. Então, como muitas igrejas de cunho reformada eram calvinistas e não luteranas, havia este problema. Como fazer missões para uma igreja, em sua maioria, que cria na predestinação da doutrina calvinista e não em outra doutrina que vamos ver mais à frente aí. Então nós temos esse conceito de pietismo alemão e vamos ver as suas características. Dentro delas nós temos no número 1, primazia no sentimento idomístico na experiência religiosa em detrimento da teologia racionalista. Mais experiência e menos doutrina, ou seja, mais experiência
e menos, né? Alguns escreveriam menos razão. Não, com razão, mas mais experiência que doutrina. Ou seja, um cristianismo prático, um cristianismo não tão dogmático, não tão cheios de normas para se cumprir. Não estou falando de ética e moral, mas estou falando de vivência de igreja, vivência espiritual. Então, mais experiência do que doutrina. Um segundo ponto na característica do pietismo, uma doutrina ortodoxa, rígida, rigorosa, uma reta fé, com ortopraxia e ortopatia. Ou seja, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter estrutura para a prática desse cristianismo. No número 3, conversão com regeneração interior. Não se falava nisso. ênfase na transformação da personalidade, transformação da pessoa. Não se falava nisso. A reforma não se preocupou nisso. Lá no cerne da questão individual, religiosa, prática de cada um. Não se preocupou. Então aqui nós começamos a ouvir falar de regeneração, mudança, né? Piedade na conversão é o próximo item. A experiência com Deus, ter experiência com Deus. Olha, já está muito próximo do pentecostal. Intimidade com Deus, que se busca através de prática, de oração, jejum, frequência, adoração, louvor e tudo mais que você pensar. No número 6, um cristianismo visível, exemplar, a sua mudança, não só restrita a uma vestimenta, mas como o ser humano, o homem, a mulher, por integridade, ou seja, ética e moral. O sacerdócio universal dos crentes, você é sacerdote de si mesmo, temente a Deus, segundo a palavra de Deus, sacerdócio santo. A valorização da Bíblia, ou seja, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, passar a ter cursos bíblicos para a congregação, com a iluminação, com a inspiração do Espírito Santo de Deus, uma pregação evangelística. Vai surgir mais à frente aí o apelo, não é agora ainda, mas surge o apelo no futuro, porque a pregação evangelística é para alcançar almas. A comunhão com os crentes na igreja e atividades. A igreja, ela não é somente aquele ambiente de receber uma pregação, um lugar onde se faz a entrega de donativos, parte social, o dízimo, a oferta. Não é somente isso, um lugar de você prestar o culto, mas é um lugar também social, com atividades para os seus membros, para a sociedade, a igreja, como algo maior do que 4 paredes que só abrem no horário de culto. Pense nisso também. Uma igreja com atuação social, já está aqui dizendo, o que ajuda aos pobres e os necessitados, não só em catástrofes, mas também nas necessidades diárias. Uma igreja com caráter ecumênica. Ecumênica é no sentido da palavra grega de todos comerem a mesma mesa, participarem do mesmo manjar, das mesmas coisas. Não tem nada a ver com ecumenismo. Ecumenismo só vai surgir esta ideia propriamente elaborada, sintetizada no século XX com Rubem Alves. Então aqui não, esse ecumênico é no sentido de abrangência social. Então, dentro dessas características do pietismo, algumas coisas nós vimos que são bem novas e relevantes, né? Como a experiência pessoal, uma experiência com Deus, uma visão evangelística, uma visão de missões, a regeneração interna, piedade, ética e moral. Elementos, agora sim, dentro do pietismo alemão, que vai se expandir e vai influenciar o metodismo de John Wesley. Então nós vamos ver uma comparação entre o pietismo e o metodismo. Eu não digo uma comparação, mas algo que caminha junto, que sofreu influência grande, evidentemente, John Wesley e o metodismo. Vamos ver isso neste slide. Então, nós vamos ver
uma comparação entre pietismo e metodismo. Nós vamos ver na coluna da esquerda alguns itens como fundador, situação religiosa, o livro fundamental, centro educacional, e na coluna do meio nós vamos ver coisas pertinentes ao pietismo. Ao final nós vamos ver que há coisas em comum, e na coluna da direita e última nós vamos ver a comparação com o metodismo de John Wesley. Ali como fundador, nós temos no pietismo Jacob Spener, enquanto que nós temos um pouco depois John Wesley no metodismo. No pietismo, nós temos aí, na situação religiosa, estagnação ortodoxa do luteranismo escolástico pós-reforma, ainda com aquele resquício de pensamento metafísico da Idade Média dos filósofos escolásticos, ou seja, a filosofia da Idade Média era uma filosofia religiosa, onde Deus não havia questionamento nenhum acerca de Deus, praticamente. E no metodismo nós temos o deísmo, que acabamos de estudar, racionalista, iluminista, do anglicanismo pós-puritano. Então, o anglicanismo, após o movimento de sua purificação, né, ainda tinha o problema do deísmo. Nós vamos ver no livro fundamental do pietismo, nós temos um livro de Spener, Pia Desideria, e nós temos no metodismo William Law, que vai ser citado mais à frente, numa série Sério Chamado a uma Vida Devota e Santa. Então, percebe que é bem ao estilo puritano, bem ao estilo ético e moral. No centro educacional, o pietismo em Halley, ou Haley, como alguns falam, e o metodismo na Universidade de Oxford, com John Wesley. Nós vamos ter a organização de conventículos, pequenas convenções, e nós vamos ter as sociedades metodistas criadas por John Wesley. Outras figuras importantes, então tem o nome do pietismo, como August Frank, J.A. Bengel, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, de grande influência na Igreja Moraviana, Peter Broeler e Alexander Mack. Nós temos do lado do metodista o próprio Charles Wesley, além de John Wesley, George Whitefield, Thomas Coke, Francis Asbury, Selina Hastings e Huntington. Nós vamos ter ainda na ênfase das igrejas resultantes. No pietismo, nós temos a Igreja dos Irmãos, vale a pena pesquisar, é interessante, e a Igreja dos Morávios, na qual John Wesley tem um acesso, um conhecimento com eles em sua jornada missionária. No metodismo, nós temos as igrejas resultantes, a Igreja Metodista Calvinista, e até os dias de hoje nós temos outras igrejas já centenárias que vêm do metodismo. Tá? Nós temos a Igreja Metodista Wesleyana, que é pentecostal, que é a nossa. Nós temos a Igreja do Nazareno, nós temos o Metodista Livre e aí vai. Mas desse período mais eminente, evidentemente, Igreja Metodista e os metodistas calvinistas. Quais as ênfases comuns entre pietismo e metodismo? Santidade prática, estudo bíblico individual, necessidade de conversão consciente, pregação evangelística, práticas devocionais, ajuda aos pobres e necessitados, mais experiência do que doutrina. Então, são muito semelhantes aí, tá? Pietismo com o metodismo. E influências pietistas sobre o metodismo. O vídeo está cobrindo, mas eu vou estar lendo. Wesley conheceu um grupo de moravianos, ou os morávios, num navio para a Geórgia e ficou impressionado com a confiança e a tranquilidade deles durante um temporal. Os morávios Spangenberg,
questionou John Wesley na Geórgia. E John Wesley procurou Moravius em Londres. Wheeler desempenhou um papel importante em sua conversão em 1738. John Wesley visitou a Zinzendorf em Herrnhut em 1738. Criaram-se as sociedades metodistas com base no modelo dos conventículos pietistas. Então nós vemos a influência do pietismo no metodismo em John Wesley, aonde ele cita aqui a experiência de Aldergeist, aonde John Wesley ele sente o coração aquecido, o coração abrasado. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui à frente. Isto já John Wesley com mais de 10 anos de ministério. Podemos ver um outro quadro comparando John Wesley com Whitefield. Que o Whitefield era amigo de John Wesley, contemporâneo dele. Nós temos aí na coluna da esquerda uma filiação, um pouco da família dos antepassados de Wesley e de Whitefield, um pouco da sua infância, a própria conversão, a ordenação, o estilo de pregação e por aí vai. Na coluna central, John Wesley, na coluna da direita, o Whitefield. Vamos ver como Deus opera em diferentes ambientes, em diferentes situações sociais e econômicas. Vamos lá. John Wesley, na filiação dele, é filho de um vigário anglicano de Epworth. Ele vem de familiares antepassados religiosos. Whitefield, ele é filho do dono de uma taberna, ou como é chamado no passado, taverna, em Gloucester. Então, ambos estão na Inglaterra. John Wesley tem uma família que tem uns antecedentes religiosos, e Whitefield não. A infância, a adolescência e a juventude dos dois. Wesley, uma educação rígida, religiosa, supervisionada pela mãe Susanna Wesley. A literatura sobre Susanna Wesley, a gente vê o quanto de carinho e até mesmo de rigidez, boa rigidez, na educação ética, moral, espiritual, religiosa dos filhos. Whitefield cresceu cercado de influências mundanas, criado pela mãe, que se chamava Elizabeth, o qual ficou viúva quando George tinha 2 anos de idade. Completamente diferente, já dá para ver o panorama destas famílias aí. A conversão de Wesley já se dá quando ele já é pastor, uma conversão mais ao modelo pietista. Foi em Aldergate, na rua Aldersgate, em Londres, aos 35 anos de idade. Com Whitefield foi mais rápido. Foi na Universidade de Oxford aos 21 anos de idade. A ordenação de Wesley foi na Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, em 1728, aos 25 anos de idade. E a Igreja da Inglaterra, da mesma forma, para Whitefield, em 1736, alguns anos depois de Wesley, aos 22 anos de idade. Regulam aí, né? O estilo de pregação de John Wesley era mais intelectual, mais doutrinária, e enquanto que Whitefield era dramática, emocional, e ele era muito ligado desde a infância, diz a literatura, às coisas artísticas, à dramatização, ao teatro. Isso favoreceu o estilo de pregação dele para massas. A doutrina de Wesley era arminiana, embora mais próxima do pietismo semi-agostiniano do que do arminianismo holandês. Então, a doutrina de Wesley era uma doutrina que não era calvinista. Nós podemos apenas frisar para ilustrar aqui, na doutrina arminiana que Wesley participava e aceitava, é a doutrina que a graça de Deus que chega ao homem, ela é resistível. O convite à salvação é resistível, o homem pode resistir em aceitar ou não. E com isso, ele faz a escolha dele de ir para o inferno ou não automaticamente. Enquanto que no calvinismo nós vimos agora há pouco que a graça é irresistível. E aquele já é predestinado a aceitá-la, já é salvo, e a outro ao dano do inferno. Então nós temos duas doutrinas aqui diferenciadas entre esses dois grandes homens de Deus.
Wesley, então, ele se manteve na doutrina arminiana, enquanto Whitefield na doutrina calvinista, como nós citamos aqui os exemplos. Habilidade administrativa. John Wesley era um organizador excepcional, um administrador exemplar, manteve ele mesmo controle de toda a organização das sociedades metodistas, enquanto que o Whitefield era um homem mais prático. Era administrador capaz, mas preferia pregar e deixar a organização para outros. Ministério fora da Inglaterra. Ambos são ingleses. Então, John Wesley fez um breve trabalho missionário mal sucedido na Geórgia. Posteriormente, pregou na Escócia e na Irlanda. Nomeou bispos para supervisionarem o trabalho na América. Enquanto que Whitefield, com relação ao exterior, visitou a Escócia 14 vezes, participando do reavivamento de Cambuslang. Visitou a América do Norte por 7 ocasiões, tornando-se o elemento catalisador do primeiro grande avivamento. O legado de um e o legado de outro. O legado de Wesley, a Igreja Metodista e as suas derivações até os dias de hoje. E de Whitefield, os metodistas calvinistas, influência sobre a ala evangélica da Igreja Anglicana. Tem maior influência por ser de cunho calvinista, como a Igreja Anglicana, da onde ambos surgiram, vieram. Nós vamos ver aqui que essa parte, com relação a John Wesley, que era pastor anglicano, um teólogo formado em Oxford, Ambos estavam ali num período de revolução industrial, com as cidades com toda a sua problemática, com a indústria crescendo, e tudo mais. Mas a gente vê aqui em Whitefield, que também era um teólogo de Oxford, um pastor anglicano, da época de John Wesley, aqui faziam até parcerias e também divergiam em doutrina. Ele traz o princípio dos pregadores ao ar livre. É ele que vai ao povo, é ele que vai à massa, e ele também foi chamado de príncipe dos pregadores ao ar livre. Então, além desse perfil dramático, emocional, Whitefield pregava, ele chorava muito, ele se ajoelhava, ele lia a Bíblia ajoelhado perante o público. Então, isso dava uma dramatização e com isso ele pregou em tantos outros lugares, como na Escócia, onde ele chegou a pregar para 100 mil pessoas, com cerca de 10 mil conversões, um avivalista que estendeu as suas tendas para os Estados Unidos e teve influência no avivamento. Então, enquanto um é mais estruturado, mais elaborado, que também surtiu grandes consequências benéficas, Whitefield, pelo seu perfil, demonstra que Deus atua em qualquer tipo de personalidade, perfil que você possa imaginar. Deus sabe os obreiros que tem na sua mão, inclusive com os 12 apóstolos, Deus sabia muito bem a diferença entre eles, toda a capacitação que cada um tinha e soube utilizar de maneira tremenda. Vamos ver então, na consequência disso tudo, nós vamos ter os avivamentos em lugares e países diferenciados. Vamos citar alguns. Recomendo que, se você gosta de missões, se você gosta dessa história, você estude, procure comprar um livro, se for do seu agrado, sobre estes avivamentos. São coisas estrondosas, para não dizer, no bom sentido, monstruosas. A quantidade de conversões, o desempenho de cada pregador, de cada pastor desse, de cada um que foi chamado em tantas áreas para poder pregar. E também você vai perceber que o avivamento vem e ele vai embora. O sopro do Espírito Santo ninguém consegue controlar, é como o vento, ele é temporário. E você vai perceber também que se paga um preço quando se é um homem usado por Deus, um avivalista, como muitos foram. Outros nem foram citados aqui, porque aqui é mais um cunho de abrangência europeia, por isso fica um tanto restrito. Mas procure, se você gosta, procure uma boa literatura sobre isto, sobre avivamentos. Então, nós temos o local, a época, os principais avivalistas, apenas para citar alguns, e a consequência
que são as organizações resultantes. Olha, esse universo é muito mais vasto que isso, tá, irmão? Isso aqui é os principais. Nós temos aí no país de Gales, que é o Reino Unido, nos meados do século XVIII, vai aparecer homens como Howell Harris, Daniel Holland, William Williams, e nós vamos ver também no século XIX, olha como vai caminhando a datação até o século XX, né? Nós vamos ver Christmas Evans e nós vamos ver John Elias. Todos eles têm literatura para você pesquisar querendo. E no início do século XX, o meu xará, o Evan Roberts, esse também um pregador que se esgotou emocionalmente, fisicamente, alcançando almas. E o importante disso, como que se sabe essa quantidade de conversões, esses fatos? Porque os próprios jornais publicavam o nome das pessoas e até mesmo as famílias inteiras que aceitavam a Jesus nesses eventos, nessas pregações. Então isso é muito relevante, porque não fica só naquela história, alcançou 100, alcançou 1000, não, alcançou milhares, por quê? Porque há registro histórico disso documental. Na Escócia, de Gales para a Escócia, no início, a meados do século XIX, Robert Haldane, James Haldane, parentes, Thomas Chalmers e Robert Murray também são elementos aí de principais avivalistas na Escócia. Qual é a consequência? Sociedade para a propagação do Evangelho no Lar, Igreja Livre da Escócia. Para não passarmos para a Suíça, vamos relembrar aqui no país de Gales, a organização que resulta disso é a Igreja Metodista Calvinista dos gauleses de Gales, do país de Gales, hoje país de Gales chamado, né? Então nós vamos para a Suíça. A Suíça, de início a meados do século XIX, também pode ver que Robert Haldane, ele aparece novamente aqui, César Malan, François Gosselin e Merle Daubigner. Esses aí vão gerar as organizações chamadas Sociedades Evangélicas de Genebra, na Suíça, e o Seminário Evangélico, já voltado para o ensino, de Genebra. Na França, também início e meados do século XIX, né? Pode ver que a maior parte é século XIX. Frédéric Monod e Adolphe Monod. Também a união vai gerar a união das igrejas evangélicas na França. Nos Países Baixos, que compreende aí a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, embora na época fosse um tanto diferente, as nomeações, mas podemos entender assim. Já no final do século XIX, nós vamos ter Groen van Prinstery e vamos ter Abraham Kuyper, e vai resultar na Igreja Reformada Livre dos Países Baixos e a Universidade Livre de Amsterdã. Através destes avivamentos, irmãos, muita coisa ocorre como consequência nesse lastro na área educacional também. Não só no ganho de almas, missões e tudo mais ligado à religião, mas também ligado à religião, a criação de inúmeras universidades que tinham o cunho de formação dos seus próprios clérigos. Nós acabamos de ver aqui grandes nomes anglicanos, grandes nomes da Inglaterra, e que na verdade eram homens muito bem estudados. Podiam ter um cunho mais reservado, mais teológico, e outros até, como nós vimos em Whitefield, mais desgarrado para a pregação, mais emocional, mas todos eles de grande cultura. Vamos ver ainda a transformação da sociedade inglesa. Mediante todo esse lastro, nós vamos ver o que ocorre na sociedade da Inglaterra. A transformação da sociedade inglesa, a colaboração social e política do protestantismo. Nós temos aí, numa grade, nós vamos ter o nome de ilustres, as suas datas, a área de interesse social e os fatos dignos de nota. Nós vamos perceber, já posso antecipar, que vai ter um cunho religioso, mas um cunho extremamente social. Um cunho abolicionista,
contra a escravidão, uma colaboração forte puritana, forte protestante nessa questão e em outras questões que também podemos dizer que são os conflitos e paradigmas dentro de uma cidade com relação ao cristianismo. Cuidado com pessoas, a pobreza e tudo mais que um sistema capitalista instituído, um sistema industrial instituído. Então nós temos John Newton ali na esquerda, que tinha a área de interesse dele era a abolição da escravatura. Olha a consequência para a sociedade inglesa do bom evangelho, do investimento na obra de Deus, né? Foi tripulante de um navio, olha a vida do cara, de um navio de escravos, tornou-se pastor anglicano, escreveu muitos hinos, incluindo a graça surpreendente, que é Amazing Grace, muito conhecida até hoje, influenciou Wilberforce na luta contra a escravidão. Um outro que vem a seguir é John Howard, que faz a reforma nas prisões. Ninguém se preocupou com prisões até ele escrever sobre o estado dos que estavam presos. Foi capturado por piratas na França, escreveu State of the Prison, o estado das prisões. Seu impacto repercutiu por toda a Europa, assunto que ninguém gostaria de ouvir naquela época. Robert Hicks, muito conhecido por causa das EBDs, né? Educação dos pobres e nas áreas urbanas. Era editor de um jornal, popularizou a escola bíblica dominical. Na verdade, aqui era uma escola dominical, não somente bíblica, mas ensinava outras disciplinas das ciências. Recebeu o apoio de John Wesley. Granville Sharp, abolição da escravatura, era também seu lema. Associou-se à seita de Chapman, que era um grupo de pastores, jornalistas, escritores, empresários, artistas, parlamentares da sociedade que se juntavam para o bem social, independente de qualquer ajuda financeira do Estado. Então, procuravam fazer a sua parte como bons cristãos na sociedade, ao social, independente de ter ajuda de custo ou iniciativa governamental. Esse era o grupo chamado Clapham, ou Clapham, como alguns falam, que é o nome de uma cidade. Estimulou a fundação de Serra Leoa lá na África. Seu trabalho levou à emancipação dos escravos na Inglaterra em 1772. Agora sim, William Wilberforce, também sobre a abolição da escravatura, foi um grande abolicionista britânico, tornou-se membro do grupo de Clapham, como nós falamos agora, atuou muitos anos no parlamento, como político também, ajudou a fundar a Sociedade Bíblica Britânica Internacional, bem como a Sociedade Missionária da Igreja. Seu trabalho levou à abolição do comércio de escravos e à emancipação dos escravos em todo o Império Britânico. Olha a abrangência, todo o Império, não é só a região, né? A. Cooper, que era o sétimo conde, né, daquela cidade, também se imbuía no tratamento humano para as pessoas com problemas mentais e reforma de leis trabalhistas. Então, um se preocupou com o preço, o outro com a sociedade, o outro com a escravidão, este agora com reformas trabalhistas, mas também com os problemas dos doentes mentais. Atuou muitos anos no parlamento, liderou a Comissão da Saúde Mental, promoveu a aprovação das leis trabalhistas para mulheres e crianças buscando uma igualdade. George Miller, muito conhecido também, cuidado com os órfãos, aqueles que estavam à deriva. Era membro dos Irmãos de Plymouth, também interessante estudar sobre os Irmãos de Plymouth. Fundou orfanatos mantidos pela fé sem nunca ter solicitado contribuição para sustentá-los. Imagine você abrir um orfanato ou vários orfanatos sem ajuda nenhuma. Uma coisa incrível, uma coisa de Deus. Foi influenciado pelo pietista A.H. Frank. Temos ainda William Booth, esse é muito conhecido também, envolvido com a pobreza urbana, principalmente da cidade, né, com a necessidade das pessoas. Era um pastor metodista, escreveu a Inglaterra em Trevas e fundou o conhecido
exército de salvação que está aí até os dias de hoje. Nós vamos ver mais alguns aqui dentro dessa contribuição de puritanos. Nós vamos ver nomes, vamos ver a função deles, nós vamos ver a filiação, os escritos representativos, se deixaram alguns, e os fatos dignos de nota. Estamos nos aproximando ao final desta aula. Nós temos aqui Thomas Cartwright, que tem a sua formação em Cambridge, são todos ingleses aqui, tá? De cunho presbiteriano. Ele escreve a disciplina sagrada. Perdeu o cargo de professor em Cambridge por defender o presbiterianismo. Passou algum tempo em Genebra, foi preso várias vezes por defender o puritanismo. Então, em confronto com a igreja, pode ver, olha a datação dele lá, né? A datação de século XVII, início de século XVII, na virada, né? Onde também pleiteava mudança na igreja anglicana em relação às coisas de católica. Tudo tem a ver, está intrínseco ao que nós falamos nessa aula e no período histórico. Henry Jacobi, também, sua formação em Oxford, congregacional, fazia parte do movimento brauísta, tornou-se membro da igreja de John Robinson em Leiden, fundou a primeira igreja congregacional permanente da Inglaterra em Southwark. Então, esse era um clérigo, assim como o primeiro era um teólogo e clérigo, Henry Jacobi também era um clérigo chamado de semi-separatista, ou também chamado de independente, ou dissidente, como fala aí, brownista. São os primeiros separatistas dissidentes da igreja anglicana, os primeiros a serem perseguidos por consequência. Oliver Cromwell, esse tem uma importância como militar, tem importância como estadista inglês, uma importância muito abrangente. Formado em Cambridge, congregacional, e poucas cartas ele deixou escritas. E alguns sermões, algum rascunho de sermões, como alguns registram. Foi membro do parlamento desde 1628, liderou o exército parlamentar durante a Guerra Civil, tornou-se Lorde Protetor da Inglaterra depois da morte de Carlos I. Recusou a coroa que lhe foi oferecida em 1656. Quase foi um rei. Thomas Goodwin, também um teólogo, pregador e conhecido como o Velho. Era lá de Cambridge, a sua formação congregacional, um líder puritano, foi perseguido inclusive, ele deixou uma coletânea de sermões, tornou-se separatista, ou seja, separou da igreja anglicana por influência de John Cotton, mudou-se para a Holanda depois de ser ameaçado pelo arcebispo Laud. Comandou os congregacionais na Assembleia de Westminster, que falamos há pouco. Tornou-se conselheiro de Cromwell, que é o anterior que acabamos de falar, o estadista. John Milton, você encontra a literatura desses homens de Deus aqui. Formação em Cambridge, congregacional, antes era evidentemente anglicano. Ele escreveu o Areopagita, que é a liberdade de expressão de imprensa, e o Paraíso Perdido, que é poema. Era um poeta, um panfletista puritano, insurgiu-se contra o ministério anglicano por causa do arcebispo Laud. Já é o segundo que tem um entrevero com esse arcebispo. Ocupou o cargo no serviço do governo sob o comando de Cromwell, mais uma vez o estadista. Foi forçado a aposentar-se pela Restauração Inglesa. Richard Baxter, esse tem literatura no Brasil de alguns livros dele, embora ele tenha escrito cerca de 79 volumes. Né? Ele era um ávido escritor anglicano. Alguma da sua literatura, O Descanso Eterno dos Santos, O Pastor Reformado, Um Chamado ao Não Convertido. Né? Você poderia, ele tem um livro também muito conhecido no Brasil sobre discipulado, muito interessante, liderança, discipulado. Ele tomou posição mediadora nas disputas teológicas e políticas nos seus dias. Atuou por um curto período como capelão
do rei Carlos II. Era um calvinista de cunho moderado. Temos aqui John Owen, que foi um capelão, um poeta, ajudou Richard Baxter, que nós acabamos de falar, a estudar, né, custear isso tudo, favorecê-lo. É de Oxford a sua formação congregacional, deixou a Epístola aos Hebreus, a sua versão, e epigramas poéticos versados no latim. Matriculou-se em Oxford aos 12 anos de idade, recebeu o grau de mestre aos 19, apoiou a causa parlamentarista na Guerra Civil, atuou como capelão de Cromwell, o estadista, foi vice-governador de Oxford. Nós temos também ainda John Bunyan, foi um escritor e um pregador de cunho batista, e ele deixa uma obra que até hoje ela é relançada, reeditada várias vezes, líder de venda, um best-seller, O Peregrino. Também A Guerra Santa, Graça Abundante para o Maior dos Pecadores. Então, O Peregrino é, sem dúvida, um best-seller. Era latoeiro por profissão, lutou no exército parlamentarista, tornou-se pregador batista em Bedford e foi preso por 12 anos depois da restauração inglesa. John Flavel, também de Oxford, presbiteriano, deixa para nós o Tratado sobre a Alma e os Métodos da Graça. Foi pastor em Dartmouth, ou Dartmouth, até que foi forçado a sair pelo Código de Clarendon, que é o nome de uma cidade. Esse código estabelecia 4 leis que foram aprovadas, 1661 a 1665. A lei da corporação, onde todo oficial da Inglaterra ele tinha que fazer juramento de atender, cumprir e ser leal ao rei ou à rainha. A segunda lei seria o ato de uniformidade, ou seja, usar o livro de oração comum, que era foco de divergência. Também, uma terceira lei de conventicles, ou seja, limite de fiéis não anglicanos. Havia um controle de fiéis não anglicanos dentro do reino. E também as leis de 5 milhas, ou seja, de 8 quilômetros, onde aqueles clérigos ministros expulsos ficavam distantes das cidades, pelo menos 8 quilômetros. Não poderiam pregar, não poderiam ensinar lá. John Hove, de Cambridge e de Oxford, um anglicano, deixa para nós a bênção dos justos. Foi um pastor em Great Torrington, deve ser a pronúncia aproximada, por muitos anos. Tornou-se capelão de Oliver e posteriormente de Richard Cromwell, o estadista. Estava entre os puritanos mais inflamados. Joseph Alleine, também de Oxford, presbiteriano, né? Ele foi excluído da igreja anglicana no ato da uniformidade de 1662, juntamente com John Wesley. Ele deixa para nós um alerta ao não convertido de 1672 e o Guia Claro para o Céu. É uma outra literatura bem interessante dele. Foi preso em 1663 por cantar salmos e pregar para a família em sua própria casa. Olha o nível da perseguição clerical, que é o que ocorria aí, né? Matthew Henry, ou Matthew Henry, como alguns falam, ele era ensinado pelo pai em casa, era um presbiteriano, e ele escreveu um comentário hoje de 6 volumes, que é vendido no Brasil em língua portuguesa, é lógico, o comentário de Matthew Henry. É um comentário devocional, muito interessante. Muitos pregadores pentecostais compram esse material que a CPAD fornece nos dias de hoje. Primeiro estudou Direito, atuou como pastor em Chester de 1687 a 1712. Escreveu um comentário devocional em 6 volumes que continua ainda amplamente usado e recomendável. Bom, esta foi a nossa aula de número 5 e 6 de História do Cristianismo 2. Espero ter ajudado aos nobres alunos nesses comentários que fizemos nesse período aqui. Que Deus os abençoe e bons estudos.